Muito boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje à noite, né? De hoje à tarde, ou final de tarde, princípio de noite. Eu gostaria de trazer algumas coisas, né? Algumas conjecturas que talvez nós já um dia fizemos, ou parecido com o que algum dia nós fizemos, né? Que seria planos, né? Todos nós traçamos planos. Por exemplo, né, alguém disse, vou entrar para a aeronáutica, né, vou ser piloto de caça. O outro pode ter dito, terminando o ensino médio, né, eu vou fazer uma faculdade de veterinária. Ou, quando me formar, eu vou trabalhar na minha área, ganhar dinheiro, comprar uma casa, me casar, ter filhos e assim por diante. Ou então alguém diz assim, olha, esse ano nós vamos mudar nosso negócio lá para o interior. Aqui não está legal, nós vamos para o interior. E o outro pode dizer assim, daqui 5 anos eu vou me aposentar, vou comprar um trailer de viagem e vou rodar o país de norte a sul. Coisas normais, né? E agora eu perguntaria, o que há de errado com essas conversas, né, essas conjecturas normais que nós citamos aí? Eu mesmo devo ter feito muitas dessas conjecturas. O que está errado, né, que eu posso responder, é que no planejamento para o futuro, nesses exemplos, cada um deles deixa Deus totalmente fora de cena. Eu vou fazer, eu vou acontecer, e assim por diante. Nenhum deles, aí que nós citamos, considerou a fragilidade, a brevidade e a incerteza da vida. Portanto, né, com essas conjecturas aí para o futuro, essas afirmações, acabam fazendo o quê? Exemplificando a vaidade e eu diria até a presunção em relação a algo sobre o qual o homem, né, nenhum de nós tem controle algum. E isso, né, esse deixar Deus de lado, quando nós tratamos de questões de futuro, né, acaba sendo o quê? Um tipo de ateísmo relativo. E, infelizmente, é prática de muitos hoje, incluindo, né, os cristãos. Lá na epístola de Tiago, ele abordou esse tema. Quando nós lemos ali no capítulo 4, versos 13 a 14, está escrito assim: Eia, agora, prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Um balde de água fria. Mas vamos analisar, né, para entender esse trecho. Ali, quando fala vós que aclamais, né, está se referindo a esses pensamentos formulados na mente das pessoas, elaborando planos que se estendiam para o futuro. E ali, quando fala, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, eles estavam ali fazendo planos, sem qualquer senso adequado da finitude, né, dos seres humanos.
sem senso da incerteza da vida e sem mostrar qualquer dependência de Deus, sem colocar Deus nesse assunto. Deus, o único que conhece o futuro. E aí na narrativa continua, né, essas conjecturas, né, esses planos. Ali ele diz assim, lá nos estabeleceremos por 1 ano. Então, sem nenhuma referência à vontade de Deus no assunto, eles presumiram um tempo definido em que eles permaneceriam lá nesse lugar, né? E também definiram o tempo em que voltariam. Também disseram, negociaremos e obteremos grande lucro. O apóstolo Tiago aqui, ele estava se dirigindo a judeus ali da sua época que se dedicavam ao comércio no estrangeiro. Nesse propósito, então, eles faziam longas viagens ali para cidades comerciais e distantes, né, como Alexandria, Antioquia, Éfeso, Corinto. Eles viajavam, eles negociavam nessas cidades, levando suas mercadorias, né, transportando as suas mercadorias nas costas de burros ou dromedários, que seja. Mas eles iam e permaneciam naquela cidade onde eles tinham o propósito de ir, até que vendessem toda a sua mercadoria. Em seguida, eles compravam novos itens, né, e para trazer e negociar quando chegassem à sua terra. E por muitas vezes, saindo de suas casas, ficavam distantes, né, viajando, um ano todo praticamente. E o que os movia era a intensa paixão, né, por lucro. Eles eram negociantes. Aí no verso 14 está escrito assim, contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Então, aqueles homens que estavam ali conversando e planejando, eles estavam desconsiderando totalmente o conceito de que o homem não tem controle ou voz ativa sobre a sua existência. Então, e quando eu digo a palavra, o conceito, né, o conceito é amanhã. O amanhã. Quando nós dizemos, né, amanhã vou fazer tais e tais coisas. Lá em Provérbios 27:1, Salomão ele nos adverte, ele diz assim, não te glories pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Nós não temos a mínima ideia de um segundo à frente do momento em que estamos vivendo. Né? E não devemos presumir, assim, para uma data futura, sem ter um respaldo. Então, não devemos nos comprometer com algo que ainda virá, mas buscarmos sempre esse respaldo que é o mais importante, que é nos submetermos à vontade de Deus em toda situação. Só Deus sabe o que o dia seguinte pode trazer para cada um de nós. Lá em Salmo 31, 14 e 15 está escrito, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Deus ele tem que ser esse fator, né, preponderante em todas as nossas, né, projeções de futuro.
Em uma fração de segundo, nossas vidas podem ser drasticamente alteradas pelas circunstâncias. Nós não sabemos nem imaginamos, né, o que cada dia trará consigo. Nós estamos totalmente no escuro, né, quanto ao futuro. Nós devemos ter consciência dessa incerteza e da fragilidade de nossas vidas e da nossa grande necessidade de Deus em cada momento dela. O nosso futuro aqui depende totalmente de Deus. Os nossos planos têm que estar sempre submetidos a Deus, à aprovação de Deus. Jesus também tocou nesse tema, né, em relação ao futuro, quando ali em Lucas 12, 16 e 20, ele propõe ali uma parábola. Então ele disse ali, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse homem, talvez durante toda a sua vida também, e mesmo nesse momento, né, que ele planejou para o futuro, ele desconsiderou totalmente Deus em seus planos, presumiu um longo futuro de descanso, de prazeres, mas um futuro que nunca chegou. Interessante que Deus o chama de tolo. Será que temos também sido tolos, né, nas nossas projeções de futuro? Agora, será que é errado fazer planos para o futuro? Planejarmos? Não, não é errado. É bom e necessário planejarmos à frente. No entanto, é um erro para qualquer pessoa, principalmente um cristão, traçar planos para o futuro sem ter a orientação e a bênção de Deus. Mas é possível ter isso? É lógico que é. Está disponível para todo aquele que nasceu de novo, a todo aquele que é cristão. Acontece e devemos saber que Deus está sempre interessado em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que pensamos, em todos os propósitos que temos, Deus está interessado. E uma coisa é certa, eu creio que ele se desagrada quando o deixamos fora de cena, né, nas nossas vidas. Especialmente se nós somos filhos, se nós já fomos adotados na sua família por termos confessado o nome de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se deixarmos Deus fora de nossos planos, não tem alternativa para ele a não ser ficar à margem. Deus, ele não nos obriga a nada.
e não irá participar desses planos que criamos, né, o que almejamos, quando nós não o incluímos nele. Deus é cavalheiro, ele não se mete. Se você não o convida, ele não participa. A atitude de deixar Deus fora dos nossos planos e decisões que tomamos pode nos conduzir, nos levar ao fracasso, à amargura, à perda. Nós temos que procurar o Senhor, buscar nele a orientação, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Lá em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele conhece, porque ele conhece a frente de nós. Ele conhece depois da curva. Nunca podemos nos esquecer que Deus conhece o futuro. Nós não conhecemos. Podemos conjecturar, planejar, calcular, fazer tabelas e etc., mas não conhecemos. Deus conhece. Podemos fazer planos, devemos fazer planos. Lá em Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planos bem elaborados. E Deus, ele também tem planos para a nossa vida. Né? Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ora, se Deus tem esses planos para a nossa vida, por que não colocá-lo em nossos planos? Por que não apresentar a Ele tudo aquilo que nós conjecturamos, que esperamos para o futuro? Então, se quisermos ter clareza em nossas escolhas, em nossos planos, nós devemos conhecer, né, buscar e aplicar a palavra de Deus em todos eles. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus, porque ela nos traz revelações, direção. O Salmo 119, 105, ali declara que a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não estamos mais em trevas, porque a palavra de Deus nos ilumina, nos clareia a mente, nos deixa mais perspicazes em traçarmos nossos planos de vida, em submetê-los a Deus. Então, fazer planos é uma atitude de sabedoria, não de incredulidade. Muitos cristãos aí, né, ou que se dizem cristãos, não podemos julgar, acreditam que ser espiritual é deixar tudo por conta de Deus, para não dizer que está deixando ao acaso. Não, Deus espera, né, de nós que nós tracemos planos, mas que coloquemos esses planos debaixo dos seus olhos, debaixo da sua vontade e sob a sua direção e aprovação. Nós sabemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nós somos os únicos na criação e trazemos traços do nosso Criador, principalmente se nascemos de novo através de Cristo Jesus. Então, temos
a vontade, personalidade e capacidade de raciocínio dentre todas as coisas. E num patamar muito mais elevado se somos nascidos de novo, se somos dirigidos pelo Espírito Santo que veio habitar em nossas vidas quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, ao traçar planos e metas para nossa vida, nós temos que procurar fazê-los alinhados à vontade de Deus e aprovados por Ele. Quando nós apresentamos nossos planos a Deus e há aprovação por parte dele, isso é confirmado através da ação do Espírito Santo em nosso espírito. E quando eles estão aprovados, os resultados desses planos, eles são potencializados, são acelerados. Mas como nós sabemos se estão aprovados? Lá em Colossenses 3,15 está escrito: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Colossenses 3,15. Então, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, segundo a resposta de Deus para qualquer indagação, ou vai trazer paz quando há aprovação, ou incômodo quando não há. Quando você sente paz numa decisão, num plano colocado, Deus está aprovando. Por quê? A paz de Cristo é o juiz em nossos corações, em todas as situações, inclusive quando elaboramos planos. O fazer planos é a vontade de Deus para o cristão. E também, eu diria que é uma prova contundente da sua espiritualidade, desse que apresenta os planos, submete esses planos a Deus através da oração. Podemos fazer isso, nos achegarmos a Ele e colocar os nossos planos. Senhor, eu estou com essa ideia, estou apresentando a Ti o que eu pretendo fazer e eu preciso tomar uma decisão. O que o Senhor acha sobre isso? Me dê uma resposta. Ele vai responder através do Espírito Santo que habita em você. Então, o planejar cuidadosamente qualquer coisa inclui pedir a aprovação e seria nos submetermos à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós planejamos algo que queremos muito, oramos, colocamos na presença de Deus, e o Espírito Santo não nos dá aquela paz necessária para que façamos. Mas muitas vezes nós teimamos e vamos contra, a vontade de Deus. E aí, com toda certeza, pode dar totalmente errado. Então, o cristão, traçando ou não planos, deve ter como principal propósito viver no centro da vontade divina, submetendo a sua própria vontade a Deus, todo o tempo, constantemente. Podemos planejar, devemos, eu até dizia, entre aspas, sonhar, mas sempre na presença do Deus vivo e verdadeiro, apresentando a Ele, que é o nosso Pai, através de Cristo Jesus, aquilo que nós pretendemos. E Ele vai nos abençoar, nos dirigir, nos ensinar, nos mostrar, e muitas vezes também vai nos cercear para que nós não caiamos em engano, engodos e erros. Mas temos que, com toda, eu diria assim, humildade, nos apresentarmos a Deus e colocar a Ele
tudo aquilo que nós sentimos, pretendemos, queremos, em qualquer situação. Seja numa situação de trabalho, seja numa situação pessoal. Deus abençoa, Deus cuida e Deus, Ele quer nos orientar constantemente. Só temos que buscá-lo, não deixá-lo de fora, de nenhuma maneira, de tudo aquilo que nós fazemos, de todas as nossas ações e de todos os nossos projetos de futuro. Amém? Que Deus os abençoe, uma boa noite, bom descanso a todos e até amanhã, na graça de Deus.